Olá, hoje trago-vos um texto talvez dos mais importantes do Novo Testamento, mais precisamente numa das cartas do apóstolo Paulo. É a carta dirigida aos Efésios no capítulo 5, e quando ele fala aqui a respeito de um mistério, mas não é só um mistério, diz que é um grande mistério. No capítulo 5, versículo 32 diz: grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. E Paulo, para explicar este mistério que envolve Cristo e a Igreja, veja do que é que ele vai falar. Do casamento humano, entre um homem e uma mulher. Que coisa linda! Veja comigo, a iniciar no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Está a falar aqui de autoridade espiritual. Como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo estejam sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Nestes poucos minutos, não vou ter tempo para falar exaustivamente acerca deste assunto, mas vejamos apenas algumas ideias. Este texto reporta-nos a Gênesis, quando Adão e Eva se uniram em uma só carne, fazendo o primeiro casamento, a primeira unidade conjugal. E veja a importância desse acontecimento. Esse acontecimento lá em Gênesis já apontava para uma unidade, uma união especial que se iria dar, que era a unidade, a união entre Cristo e a Igreja. É verdade. Nós e Cristo, o crente e Cristo, formam um só corpo em Cristo. Formam uma unidade indissolúvel. Por isso que a fidelidade no casamento tem esta característica, que é ser figura, que é ser símbolo da fidelidade entre Cristo e a Igreja. É por isso que no casamento deve estar envolvida uma parte espiritual, não apenas uma parte material, um contrato que se assina no cartório. Não. Deve estar envolvida uma parte espiritual. Assim, nós poderemos compreender este texto de uma forma mais autêntica, porque o significado vai para além das meras palavras. Por exemplo, quando aqui na Bíblia diz que vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, isto escandaliza hoje em dia
o povo, a cultura, a sociedade hoje em dia. Vai dizer, a Bíblia é anti-mulher, a Bíblia é masculina, defende os homens, rebaixa as mulheres, esse livro está desatualizado, não serve para nada, não é? Mas infelizmente têm esse tipo de atitudes e de comentários porque não entendem o verdadeiro significado das Escrituras. Meus amigos, repare que o versículo não termina aí, ele continua, diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aquilo que o Senhor está a pedir às mulheres, às esposas, crentes, se você não é crente, deixe-se continuar conforme está, viva conforme quer, e não terá nada a ver com a Bíblia. Um dia, certamente, o Senhor irá pedir contas, mas isso é entre si e Deus. Mas, se você é crente e se quer entender verdadeiramente o que significa a submissão que a Bíblia fala da mulher em relação ao marido, esta é uma submissão espiritual, ao nível espiritual. O homem, o marido, foi colocado no lar como cabeça espiritual, como líder espiritual, como quem tem a responsabilidade de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. E a mulher deve reconhecer no marido essa autoridade espiritual. Agora, no campo material, no seu dia a dia, cada um no seu trabalho, certamente têm funções diferentes e devem viver em igualdade, interajudando-se, não pensando que um está acima do outro, antes pelo contrário, deve repartir as tarefas, certamente, estou de acordo. Agora, entenda, se você é crente, se você crê no Senhor Jesus, há uma dimensão nova, uma dimensão que dignifica o casamento, que dignifica a mulher e o marido, porque ao marido lhe é exigido um amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a ela, e se entregou por ela, deu a sua vida por ela, para salvá-la. Assim também o marido deve fazer de tudo, entregar-se, sacrificar-se pela sua esposa. Ora, uma esposa que tenha assim um marido não vai ter problemas nenhuns em reconhecê-lo como líder espiritual do lar. E agora veja o seguinte, para não me alongar muito, que o Senhor Jesus entregou-se por ela, pela igreja, para a salvar, mas não foi só por isso, mas também para a santificar, para purificar, com a lavagem da água pela palavra. Depois que o homem e a mulher vêm a Jesus com fé, eles precisam depois viver uma vida santificada, uma vida que se vai a pouco e pouco identificando cada vez mais com os ensinos, os princípios bíblicos. E é o Senhor que faz essa obra em nós, é o Senhor que trabalha em nós a cada dia, porque é Ele que edifica, é Ele que dá o crescimento. E com uma finalidade, é que o Senhor Jesus está a preparar-nos para apresentar-nos a Ele em glória. Ele quer apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É verdade, nós temos a promessa, aqueles que creem em Jesus, de ressuscitarmos e de sermos glorificados, recebermos corpos incorruptíveis, corpos sem enfermidade, corpos semelhantes ao do Senhor Jesus. E viveremos com Ele por toda a eternidade, numa unidade de amor incondicional, de amor inquebrável, de amor fiel. Que coisa bonita! Este texto fala-nos realmente de um grande mistério, que é a unidade, a união que existe entre Cristo e a Igreja, cujo casamento é uma figura, é uma metáfora que nos conduz ao verdadeiro casamento, ao verdadeiro noivo e à verdadeira esposa, que é Cristo e a Igreja. A minha pergunta no final é: não gostaria de pertencer a esta igreja? É fácil.
é crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, crer que precisa de ser salvo, precisa ser santificado, purificado dos seus pecados, precisa de vir à palavra e fazer dela o seu guia e assim tornar-se membro da família de Deus. E você que vive junto, numa vida conjugal, se ainda não pediu a bênção de Deus sobre o seu casamento, por que não fazê-lo? Por que não pedir a Deus que venha fazer parte dessa união, para que possam viver em unidade, em santidade, em harmonia, com uma perspectiva espiritual, para que possam gerar filhos e educá-los nos caminhos retos do Senhor. Isso seria uma grande bênção para si e para os seus. Que Deus te abençoe, que possas ser edificado por esta palavra, e se Deus falou contigo, não lhe vires as costas, nem lhe resistas. Por e simplesmente aceita o convite e venha Jesus com fé.